Oi gente, meu nome é Juliana Bragança e hoje eu vou falar sobre A Insustentável Leveza do Ser, de Milan Kundera. Bom, esse livro, ele é um clássico, ele é muito conhecido e muito bom. Só que, como eu posso dizer isso, eu não gostei muito dele, pra falar a verdade. E ele tem uma história boa e tal, mas por causa de um personagem específico, eu não gostei do livro. Sabe quando você pega bode do personagem e você fala, meu, tipo, não, sabe? Eu me irritava com essa pessoa, que é o Thomas, eu vou falar um pouco dele, mas, sério, eu me irritava muito com isso, aí eu acabei não gostando do livro só por causa dele. Se ele fosse uma pessoa diferente, eu teria gostado do livro, com certeza. Deixa eu começar um pouco falando da história. Tem 4 personagens principais nesse livro, que são o Thomas, o médico, a Teresa, que ela começa como garçonete, mas depois ela consegue um emprego de fotógrafa, a Sabina, que ela é estudante de arte, pintora, e o Thomas não, o Thomas eu já falei, e o Franz, que ele é casado e tem filho e tal. O livro, ele se passa durante a invasão soviética na Tchecoslováquia. Então, isso é uma coisa muito legal que eles descrevem várias coisas que estavam acontecendo, então como que os tchecos resistiam a essa invasão dos russos. Então, uma coisa que eles faziam, uma forma pacífica de se colocar contra essa invasão, é que eles tiraram as placas das ruas para os russos não saberem se localizar. Tanto que depois de um tempo as cidades passam a ter nome de ruas russos, não mais tchecos, porque eles invadiram e aí mudaram os nomes, já que não tinha nome, que o povo tirou, eles colocaram novos nomes. Uma das coisas que, na verdade, eu não gostei desse livro foi que eu realmente esperei mais coisas sobre mais conteúdo histórico. Tipo, ele fala que a Teresa, que era fotógrafa, ela tirou várias fotos durante a Primavera de Praga, fotos de tanque, fotos de manifestação e tal, mas eu achei que o autor poderia ter abordado mais. Pelo menos eu fui com uma expectativa de ter um pouco mais de informação sobre essa invasão soviética na Tchecoslováquia e tipo, ok, tem informação, mas não tanto quanto eu esperava que ia ter. Uma coisa legal do livro é que os capítulos são curtos, tem capítulo de meia página, tem capítulo de 2 páginas, então isso é muito bom. Deixa a história um pouco mais dinâmica e tal, mas mesmo assim eu tinha horas que, tipo, ai, não quero ler esse livro, eu preferia dormir no ônibus do que ler o livro, porque por causa do Thomas. Mas a, o jeito que ele escreve é fácil de ler, entendeu? E falando um pouco do título, A Insustentável Leveza do Ser, ele discorre de várias maneiras a oposição entre o peso e a leveza, que a leveza é a ausência do peso. Existem pessoas que são leves, que têm um estilo que têm um estilo de vida leve, que têm um pensamento mais leve, e outras que são mais pesadas. E, por exemplo, ele fala da Teresa, né? A Teresa, ela tinha uma alma mais pesada, porque ela procurava se elevar, então ela gostava de se engajar nas manifestações, ela gostava de se engajar nos movimentos políticos, de ler coisas culturais e tal. E tem o carro. Enquanto o Thomas não. O Thomas, ele gostava de viver o momento, ele não se interessava em compromisso, ele era descompromissado com tudo, tanto com relacionamento, quanto com político, quanto ele não tinha nenhuma causa pela qual ele lutava, então ele era um estilo de vida leve, leve. Só que o que o autor ele deixa muito claro é que você pode ser leve ou pesado, mas você sempre vai buscar ter um pouco do que te falta. Então, se você é uma pessoa leve, como o Thomas, ele buscava na Teresa, que é o par dele no livro, o pesado. Então, sempre tem essa busca também pelo outro estilo, vamos dizer assim. Além de contar sobre o romance do Thomas e da Teresa e de um pouco do momento histórico da época, o autor ele reflete sobre várias outras teorias. Então ele cita Nietzsche e fala, acho que é a teoria da repetição, não lembro o nome agora, mas é que, por exemplo,
ele acredita que tudo acontece e depois vai se repetir. Então, o que está acontecendo na sua vida hoje, provavelmente já aconteceu com alguém no passado, a mesma situação e vai acontecer novamente no futuro com outra pessoa. Então isso acaba tornando os acontecimentos pesados, porque ele tem uma certa responsabilidade. Essa teoria da repetição, ela fala um pouco do peso das responsabilidades das suas ações. Então, por exemplo, se você é o primeiro que está tomando essa atitude e alguém vai repetir essa ação futuramente, é graças à sua atitude atual. Então isso tem um peso muito grande, entendeu? Então ele sempre vai discorrendo sobre o que é pesado, o que é leve na alma, na vida, no corpo e tal. Ele também cita Beethoven em uma música que ele fala na língua que é esmussare, que na verdade significa é preciso. Então tem coisas na vida que a pessoa precisa, é necessário daquilo para viver. Então no caso do Thomas, que é o médico, tinha um relacionamento com a Teresa, ele precisava da Teresa para viver. Ele era leve, ele precisava de uma pessoa com estilo mais pesado para viver. Então ele vai discorrendo sobre várias coisas, sobre várias teorias, e isso é muito legal porque foge um pouco do romance, mas acaba te agregando muito culturalmente, vamos dizer assim. Em vários momentos do livro ele compara a chegada da Teresa a Moisés da Bíblia, porque Moisés ele chegou pra mãe dele pelo rio, né? Pela mãe dele não, porque a mãe dele foi quem teve ele, né? Mas ele chegou pra segunda mãe dele, né? Que adotou pelo rio dentro de um cesto e tal, um bebezinho todo bonitinho, e ele vê que Teresa chegou pro Thomas dessa mesma forma. Então ela chegou doente, toda fragilizada, então ela dormiu no diva dele. Então ele, em vários momentos tem essa comparação, entendeu? Agora eu vou falar exatamente porque que eu não gostei do livro, ou do Thomas. Bom, o Thomas, ele é uma pessoa... No começo do livro ele fala que o Thomas não tem uma cama na casa dele, porque ele gosta de levar... Ele tem um divã. Então ele gosta de levar as mulheres pra casa dele pra pegar e não quer que a mulher durma lá. Então ele arranja uma desculpa para a mulher ir embora e por isso que ele não tem cama. Então esse ser leve, ele não gosta de ter compromisso amoroso, então ele transava com um monte, ele pegava várias e ele era safado, cachorro, vagabundo e mesmo assim ele acabou ficando com a Teresa, meio que casando com ela. Então, ele narra como que começou esse relacionamento com a Teresa. A Teresa, ela não era de Praga, né, que é a cidade onde se passa o livro. Ela era de uma cidade do interior da Tchecoslováquia. E o Thomas foi pra lá, ela trabalhava no bar como garçonete e eles se conheceram e tal. Aí ele, super educado, falou, se um dia você for pra Praga, me liga pra gente combinar de sair, né, já pensando no que ele ia fazer com ela depois e tal. Aí ela falou, beleza. Aí um dia ela foi, chegou de malicuia na casa dele e ficou. Ela tava doente, ele fala, então eles transaram, óbvio. E aí ela dormiu e ela foi a única pessoa que dormiu na casa dele no divã depois deles terem transado. E isso marcou muito ele e aí eles acabaram tendo um relacionamento fixo, meio como casados, ficaram juntos, moravam juntos. E isso não impediu o Thomas de continuar com a vida vagabunda dele, de, tipo, pegar várias. Então, ele era médico, ele pegava várias pacientes e tal. Ele, tipo, era como se... Ele tinha muitas amantes. E uma das amantes dele era a Sabina, a pintora, que também fala bastante no livro, que ela tinha a característica dela que ela gostava de se olhar no espelho e tal, que ela tinha o chapéu coco dela lá, que ela sempre tava com o chapéu coco e não sei o que lá. E ele tinha várias amantes, por isso que eu não gostei dele, porque ele era casado, né, teoricamente. Teoricamente não, mas na prática. E ele pegava várias. E a mulher dele, a Teresa, ela aceitava isso que me dava muita raiva. Ela tinha uma autoestima muito baixa e ela aceitava todas essas traições do Thomas e, tipo, ela achava que isso era necessário pra manter o relacionamento. E de fato era, mas, meu, sei lá, se você tá casado com alguém, ou você se mantém fiel a ela, ou você não fica casado, né? E aí, em determinado momento do livro, tá muito difícil viver em Praga e tal, eles estão sendo muito perseguidos. E aí, eles decidem ir pra Zurique, na Suíça. Aí, a Teresa, ela fica super animada, porque ela vai pra Zurique, então o Thomas vai deixar todas as amantes dele, então ela acha que ele vai ficar só com ela e tal, só que não, ele arranja amante em Zurique também. Aí eles ficam um tempo lá, e aí ela, tipo, enche o saco, ela fica
pé da vida porque ele ainda tem um monte de amante, e aí ela resolve voltar pra Praga. Aí ela volta, deixa um bilhete pra ele, ó, voltei, que se dane. E aí ele, que gostava de ter essa vida boa, ao invés de falar, nossa, graças a Deus, agora eu estou livre pra pegar quem eu quero sem ter uma mulher do meu lado triste, porque eu tô pegando várias, ele não, ele volta pra Praga pra ir atrás da Teresa. A Teresa, ela tem uma autoestima tão baixa que, tipo, ela aceita todas as traições do Thomas. Ela não gostava do próprio corpo, ela se olhava no espelho, ela não gostava do que ela via, ela se achava muito parecida com a mãe e ela não gostava muito da mãe. Então, ela não gostava dela, ela não gostava do corpo dela, ela se via infeliz no relacionamento. Tipo, tem parte do livro que ela tá praticamente dando depressão e o Thomas, tipo, não tá nem aí, tá pegando várias, entendeu? Então, eu achei muita sacanagem isso. E em determinado momento, o Thomas passa a ser muito perseguido. Ele é médico, ele escreve um artigo lá que vai pro jornal e aí meio que publica um artigo dele muito diferente do que o original. Então ele acaba sendo perseguido pelos soviéticos por causa desse artigo. E a perseguição é tão grande e ele se coloca tão contra que ele acaba perdendo o emprego dele de médico, ele passa a lavar vidros. E isso pra ele foi muito bom, porque ele, como ele é uma pessoa leve, ele não tinha tanto compromisso, não era tão apegado e tal. E ele achava ótimo ficar lavando os vidros das casas das pessoas, porque, tipo, ele ia na casa da dona de casa lá, o marido dela tava trabalhando, ele ia lá lavar o vidro e acabava pegando ela e tal. Então ele achava ótimo, ele pegava uma mulher por dia diferente, praticamente, e, tipo, tava ótimo. E nessa época ele não encontrava com a Teresa, porque ela tinha deixado de ser fotógrafa e voltou a ser garçonete por causa da perseguição russa mesmo. Então ela voltou a ser garçonete à noite. Ele trabalhava de manhã, ela trabalhava à noite, eles não encontravam. Quando ela chegava em casa, ele já tava dormindo, e toda vez que ela chegava em casa, ela sentia o cheiro no cabelo dele que, tipo, ele tinha transado com alguém. E, tipo, isso foi acabando muito com ela. Muito, muito mesmo. E por isso que eu não gostei do livro, porque tem muita traição. A Sabina, ela é uma das amantes do Franz. Ela acaba conhecendo a Teresa, que é a mulher dele. E, tipo, fica uma situação super chata, sabe? Tipo, ai, pra que isso? Eu falei, velho, meu, por que ele escreveu isso? Sério, por que ele escreveu de um cara... Esse cachorro tá me irritando, vocês estão ouvindo? Eu vou ter que esperar ele parar de latir. E além desse relacionamento turbulento do Thomas com a Teresa, que ele tinha a Sabina como amante, a Sabina também era amante do Franz, que era casado com a Marie Claude, eu acho que era esse nome dela, não lembro. Aí ele separa da esposa, que mesmo tendo uma filha, pra ficar com a Sabina, e tipo... Ai, é tanta traição que, sabe, você fica triste. Eu fiquei, meu, por que as pessoas se sujeitam a isso? Se você não tá feliz, ou você luta por aquilo, os dois juntos lutam no relacionamento pra dar certo, ou, meu, desiste, velho. Sério, dá muita raiva. Como é que uma mulher se sujeita a ficar com um cara que pega uma mulher diferente a cada dia? Eu fiquei inconformada, por isso que eu não gostei. A história do livro, ela me deixou irritada, mas eu acho que mesmo assim você deveria ler esse livro, porque ele é um clássico, ele é bom. E se não fosse pela minha irritação com esse personagem, eu acho que eu teria aproveitado muito. Então, se você não se irritar tanto com ele como eu me irritei, você provavelmente vai aproveitar mais a leitura, porque tinha vezes que eu parava de ler porque eu falava, não quero saber da vida desse cara, tá me irritando, entendeu? Mas eu acho que vale a leitura, porque você acaba aprendendo um pouco sobre a história da Primavera de Praga e tal. E eu acho, tipo, de maneira geral, não foi um livro perdido, assim, um livro que eu falei, putz, preferia não ter lido. Porque ele me acrescentou. Mesmo eu tendo me irritado muito, ele me acrescentou. Semana que vem vai ser este livro aqui, Como Eu Era Antes de Você, da Jojo Moyes. Eu acho que fala assim o nome dela. Eu não comecei a ler, eu quero muito ler esse livro. Todo mundo fala bem dele, eu estou bem animada pra lê-lo e falar sobre ele semana que vem. Se você gostou desse vídeo, curte, por favor, gente, curte esse livro não, curte esse vídeo e se inscreve no canal pra você receber notificação toda vez que eu postar um vídeo novo, beleza? Bom, é isso, beijo, tchau!